Bom dia a todos. É um grande privilégio coordenar essa mesa. Queria agradecer antecipadamente a participação de cada um de vocês. E creio que a gente poderia fazer uma breve introdução, dizendo que incorporação tecnológica, num passado recente, ele era um tema muito circunscrito a alguns fóruns, a ambientes acadêmicos, a algumas empresas e assim por diante. Hoje, incorporação tecnológica é uma discussão caseira, né? Ela é discutida nas nossas empresas, ela é discutida nas escolas, ela é discutida na mesa do jantar. Recentemente, discutindo com alguns filhos, né? Eu acho que eles estavam tentando bolar e criar um robô para substituí-los na escola, né? Porque, como o desempenho não vinha sendo muito atraente, eles estão criando tecnologias, até porque eles não se desfazem das tecnologias que hoje estão disponíveis, e passam a incorporar esses conhecimentos no dia a dia, né? E é isso que está acontecendo. A gente vem recebendo informações o tempo inteiro, a gente tem uma dificuldade enorme de processá-las, nós temos uma dificuldade enorme de dar um direcionamento para aquilo que realmente tem sentido e agrega valor. Não necessariamente ou exclusivamente dentro do sistema de saúde, mas também nas nossas vidas. Então, se a gente tiver esse olhar um pouco mais macro, eu queria fazer o primeiro comentário e pedir que o Brito inicie essa discussão de qual é a visão hoje sua sobre incorporação tecnológica dentro do sistema público, por exemplo. Bom dia a todos. Muito obrigado, Cláudia, pelo convite. Vocês devem ter observado que não há janelas aqui, né? E esse é um problema desses seminários, porque, pela falta de janelas, a gente acaba perdendo um pouco a noção de realidade. A gente viu aqui palestras excelentes, colocando com muita lógica a lógica do que é lógico nisso que está se discutindo. Se houvesse janelas, como é que é esse mesmo assunto da forma como está sendo tratado hoje no Brasil? A Anvisa acabou de ganhar hoje um diretor. Ninguém sabe quem é. Não há registro de qualquer participação na área de saúde. E a dúvida é qual é o partido que indicou, até porque já não se tem dúvida sobre para que o partido indicou. O que está acontecendo na ANS? É o fortalecimento da ANS como uma agência técnica ou é uma feroz queda de braço para aparelhar a ANS? Como é que o Ministério vem decidindo incorporação? Preocupado com sustentabilidade, etc., etc.? Vamos lá, a Conitec foi montada e está em fase de pleno desmonte. Foi nomeado para diretor da Conitec, a pessoa que vai pegar toda essa lógica, vai discutir, um especialista em peixes. Adicionalmente, presidente do PMDB de Maringá, que não pôde tomar posse, e por isso a Conitec ficou vários meses entregue não sei a quem, porque não concluiu a documentação. Mas agora, graças a Deus, foi substituído. Um menino de 30 anos, recém-formado na Faculdade de Farmácia, e que cuidava do almoxarifado do GDF. É a essa pessoa que o Cláudio Lotenberg e que o Armando devem procurar para discutir, com a profundidade que tem, a incorporação. Então, ou a gente abre janela e se dá conta de que, no Brasil, o problema da incorporação não é a incorporação, que é problema em qualquer lugar do mundo. O problema no Brasil é a forma como o problema é discutido e tratado. A gente tem, de um lado, os governos, pelas crises que enfrentam, tornando a incorporação uma discussão sobre matemática. Vamos falar claro, está sendo incorporado o que cabe no orçamento, onde quase não cabe mais nada. E não é de graça que a Conitec basicamente incorpora o que é pedido de dentro, e não o que é pedido pela sociedade por fora, por outros setores. Nós tivemos agora, recentemente,
nessa fobia pelo preço, por fechar o orçamento do mês, decisões extremamente complexas, como, por exemplo, pegar no caso de artrite reumatoide e tentar pensar que todos os medicamentos são iguais porque são para a mesma doença. E não fosse a reação da sociedade, teria vencido a tese de que o melhor medicamento para artrite é o mais barato, não importa se indicado a doença. Então, do ponto de vista do setor público, há um dado de realidade. O setor público não está olhando para mais nada, a não ser fechar a conta de hoje. Quando aqui, acabou de dizer o Armando, a conta só fecha se a gente quiser fechar a conta de daqui a 20 anos, de uma, de duas ou de 3 gerações. O que está acontecendo dentro do setor privado? O setor privado tem dupla culpa do que está acontecendo. A primeira culpa é de não se dar conta que o problema está na origem de quem está tratando do problema. O setor privado brasileiro de saúde é covarde. E está falando alguém que faz parte do setor. É covarde no tratamento dessas questões. É preciso denunciar que não é possível que as agências caminhem para serem aparelhadas, que não é possível o que acontece hoje no Ministério da Saúde. Porque, enquanto a gente faz de conta que isso não é o problema, eles fazem de conta que ouvem as nossas apresentações sobre a lógica da incorporação. O setor tem uma segunda culpa, porque, diante da crise, começamos a tentar empurrar o abacaxi para o outro. Os hospitais vão mal porque custa caro, como custa caro, os planos vão mal, mas os hospitais vão mal porque o custo é caro, e se não tivesse o medicamento, acho que seria fundamental que a gente combinasse que, nessa confusão, nenhum subsetor da saúde vai escapar bem se a gente não conseguir fazer com que o sistema funcione bem. E o jogo de transferência de culpa, que tem levado a alguns episódios muito desagradáveis, é, de novo, um jogo de soma zero. Porque no salve-se quem puder, ou da área de medicamentos, ou da área de diagnósticos, ou da área de não sei o quê, vamos perder todos. A situação hoje me parece uma situação bem mais grave. Claro que há a crise econômica, mas ela é bem mais grave do que há algum tempo atrás, porque não me parece haver uma estratégia para enfrentar o centro da questão. Qual é o centro da questão? A incorporação, a fragilidade dos recursos para conseguir prover esse mundo maravilhoso e enlouquecidamente gigante de tecnologia, exige independência, exige critério técnico, exige isenção, e a gente está caminhando na trilha da partidarização, da setorização, da segmentação. Eu tenho enorme esperança no Brasil, até porque, pior do que está, provavelmente nunca mais fique. Então, tem que ser otimista para o futuro. Mas acho que nós temos, e eu vejo aqui algumas pessoas que têm grande liderança, a Cláudia, que é a chefe geral do setor de saúde no Brasil, estou vendo lá o nosso Carlos, eu acho que a gente não vem conseguindo resultados porque a gente vem caminhando por uma estrada que é uma estrada de fechar os olhos, de não querer brigar com o governo, de ser conivente, porque eu, no fim, tenho a chance de que ele me atenda. Deixa eu ir lá ver o meu diretor na ANS, o meu diretor, e antes era de setor, agora já tem até de empresa, na Anvisa. Esse é um caminho que pode resolver o meu mandato à frente de uma associação ou de uma empresa, mas não vai resolver o problema de incorporação no país. Eu acho que a gente precisa ter uma conversa entre nós sobre, realmente, repito, não onde é que está o problema. O problema está lá no livro, fantástico. É como é que a gente vai tratar o problema. Essa era a provocação que eu queria fazer. Obrigado, Brito. Indo um pouco nessa linha de que, na incorporação tecnológica, das questões maiores é o aspecto metodológico, né, de como que nós poderíamos utilizar diferentes metodologias para avaliar se essa incorporação tecnológica vai trazer um benefício para a cadeia de saúde.
Eu queria ouvir tanto a Raquel quanto o Pedro. Que metodologia é essa que poderia ser desenvolvida e incorporada não só no setor público, mas também no setor privado? Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite, em nome da diretoria da ANS, obrigada, e também parabenizar por essa discussão, por esse fórum tão rico, e está trazendo aqui, para os principais gestores da saúde, o tema tão relevante como a incorporação de tecnologias no setor saúde. O tema, no Brasil, a gente pode dizer que está engatinhando. E o fato de ser trazido para um fórum com pessoas de diversas instituições e diversos atores do setor, isso facilita que ele seja realmente discutido, revisto, melhorado, e que a gente consiga chegar a um nível como alguns países já estão adotando a incorporação de tecnologias com uma avaliação efetiva, como é o caso emblemático do Reino Unido, do NICE, e também do Canadá e Austrália e outros países. Sob o ponto de vista da ANS, né, que é a parte que me cabe, a ANS é a agência reguladora do setor das operadoras de plano de saúde, e as competências da agência foram todas determinadas por lei, e dentro do escopo legal de atuação da agência, a incorporação de tecnologia ela vai se encaixar no processo de revisão do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. O rol ele é a lista de cobertura obrigatória que todas as operadoras devem oferecer aos seus beneficiários. É a lista mínima. Nada impede que as operadoras arquem e cubram outros procedimentos que não estão listados no rol, mas há de se dizer que não se trata de uma lista mínima, porque ela já tem mais de 3.400 procedimentos, e, por lei, também ela deve abarcar todas as doenças classificadas na CID. Então, cabe à agência essa competência de revisar e elaborar essa lista, e ela vem fazendo isso ao longo dos 17 anos, desde 2000, da sua criação, apesar do rol ter sido criado em 98 por uma Consul, antes mesmo da agência existir. E é claro que essa inovação tecnológica ela traz uma série de ganhos, e a questão da longevidade não pode se atribuir a essas novas tecnologias, mas ela também precisa ser feita com muitos critérios, principalmente nesse momento, que já foi dito aqui por diversos membros das mesas, nesse momento de crise econômica e no momento que a gente precisa levar, sim, em consideração a capacidade de pagamento, porque não tem como escapar dos recursos que são finitos. E a agência precisa, então, estabelecer critérios bem definidos, e, ao longo desse tempo, como eu venho dizendo, a gente vem tentando aprimorar esse processo de revisão do rol, e que, a meu ver, e eu acho que quem está acompanhando consegue perceber essas melhorias que a gente está tentando implementar. Então, o processo ganhou periodicidade regular, ganhou critérios bem definidos que estão disponíveis no site da agência, o que traz também maior transparência, e nós utilizamos a ferramenta Avaliação de Tecnologia em Saúde. Mas é bom lembrar que a avaliação de tecnologia em saúde ela é já considerada um campo de conhecimento, uma ciência, e ela tem uma série de avaliações, não é uma única avaliação, é uma avaliação completa, que leva em consideração não só as evidências científicas sobre a segurança, eficácia, efetividade daquela tecnologia, mas também os impactos que a tecnologia vai trazer ao setor saúde, tanto os benefícios como a questão dos impactos econômicos, impactos sociais, culturais, éticos, e tudo isso é levado em consideração numa avaliação de tecnologia. Portanto, nós estamos, na agência, ainda engatinhando nessa ciência nova. E o que nós conseguimos fazer é trazer os critérios de maior evidência para a elaboração desse novo rol, evidência científica, e todos os
procedimentos propostos para serem incorporados, eles passaram por um crivo importante da avaliação da evidência científica disponível sobre aquele procedimento. Além disso, nós estamos trabalhando também que haja uma maior participação social e uma maior transparência, né, em tempos de compliance, que eu sei que vai ter uma mesa aqui hoje sobre isso, na parte da tarde. E essa participação ela se dá de duas formas. Uma, por um comitê constituído, com os mesmos membros da Câmara de Saúde Suplementar, onde fazem parte os principais atores do setor, que é chamado CoSaúde, e a outra por meio da consulta pública, que fica aberta no site da agência por um período determinado, e toda a sociedade pode participar. As discussões, então, nesse comitê, elas são feitas com base nas evidências científicas, e, a partir dali, se cria uma lista de procedimentos que podem ser incorporados e são colocados em consulta pública. Nós tivemos a última há um mês atrás e recebemos mais de 5.000 contribuições, das quais 56% vieram dos próprios usuários de planos de saúde. Então, é uma consulta onde tem uma participação social efetiva. Mas a instância decisora da nossa agência, assim como outras agências reguladoras, é a diretoria colegiada. Então, nós utilizamos essa ferramenta para levar os insumos técnicos e que essa colegiada, sim, vá tomar a decisão na hora da incorporação de tecnologias. Com isso, a gente pretende trazer um ganho e principalmente em assuntos que já foram tocados aqui, a questão da sustentabilidade, para que, na incorporação, nós tenhamos, entrando no setor, tecnologias que realmente vão agregar valor ao paciente. E o valor não é o número de novas tecnologias, o valor ele está naquela tecnologia que vai trazer resultados, ou seja, vai melhorar o desfecho, e é essa a busca que nós tentamos fazer na hora dessa incorporação. Então, do ponto de vista da agência, o que eu posso estar falando é isso, e também fico à disposição para tirar dúvidas quanto a qualquer outra questão. Obrigada. Obrigado. Pedro? Alô. Bom, em relação à Anvisa, como eu tinha dito inicialmente, nós não temos um papel específico, né, uma competência para a questão da incorporação tecnológica, né? Mas a gente faz o papel de dizer, né, para o mercado e para o Sistema Único de Saúde o que se pode usar, né? Então, e aí, por meio, né, da avaliação que se faz, né, essa autorização no processo de registro de produtos, e são vários produtos, né? A Anvisa regula aí os medicamentos, os produtos para a saúde, que envolvem, né, um conjunto bastante variado, cosméticos, saneantes, alimentos, etc., né? Então, são vários. A gente estabelece para cada um deles, né, para cada categoria dessa e para cada classe dentro de cada categoria, um conjunto de requisitos que devem ser atendidos para que se obtenha, então, a autorização da autoridade sanitária para comercialização. Aqueles mais importantes, digamos assim, né, do ponto de vista de tradicionais e que carregam, né, um aporte de informações que são utilizados para comprovação da segurança e da eficácia, são os estudos clínicos, né, os ensaios clínicos, e também para a comprovação da qualidade, aí um conjunto grande de testes, né, certificação, conformidade e assim por diante. Nós temos uma tendência hoje que é de tentar focar naqueles produtos que realmente possam ser identificados como de um grau de risco maior, né, potencial, e fazer com que aqueles outros sejam cada vez mais desregulados, para que a gente tenha menos carga tanto para o setor produtivo, quanto para a própria agência, que a gente tenha, né, o uso da nossa força de trabalho dedicada, né, a determinados produtos, fazendo com que também, como eu disse antes, a gente possa migrar aí, né, de um processo de controle ex ante, que é muito baseado
no registro e com informações declaratórias, etc., né, mas que tem o seu valor, mas que a gente possa migrar para um controle ou um monitoramento ex post e aí sim avaliar de fato o risco do uso desses produtos pelas pessoas, né. Além disso, a gente também compõe, participa do processo de definição de preços, né, de medicamentos, especificamente. Nesse processo, a gente usa também outros critérios, outras metodologias relacionadas, aí, por exemplo, à avaliação de tecnologia de saúde, custo, efetividade, e assim por diante, né. Acompanhamos o trabalho também, como bem caracterizou aqui o Brito há pouco, da Conitec, né, que é o órgão de governo responsável por fazer esse processo de incorporação dessas tecnologias para o Sistema Único de Saúde. A Anvisa compõe lá o colegiado da Conitec para contribuir, né, com o seu papel, né, de autoridade sanitária, que avalia a segurança e eficácia dos produtos, nesse processo de incorporação pelo Sistema Único de Saúde. Obrigado, Pedro. Eu gostaria de migrar um pouco para a questão agora da utilização dessas tecnologias, né? Um dos pontos que se discute é de que forma nós poderíamos interferir, tanto do ponto de vista educacional, de utilização desses recursos, porque de nada adianta incorporar uma tecnologia que tenha um sentido muito lógico se o profissional de saúde não souber utilizá-la da forma mais adequada. Você poderia comentar um pouco sobre isso, Emerson, sobre a capacidade que nós teríamos de educar esses profissionais para uma utilização mais racional dos recursos? Bem, obrigado, Eliezer. Obrigado, Cláudia, pelo convite. Eu acho que se falou muito aqui na chegada da tecnologia, como ela vem ao mercado, como a gente pode passar pela Anvisa, colocar a tecnologia no mercado, desenvolver nas empresas, como a gente faz, como a gente usa depois a tecnologia, como a gente usa de forma adequada. E acho que a gente fala pouco sobre um ator aqui nesse cenário que, para mim, é o ator principal, porque a caneta é dele, que é o médico. Foi comentado aqui mais cedo sobre a cadeia de lançamento de novas tecnologias, que é rápida, é abundante, existe pressão para o lançamento dessas tecnologias, e, no final do dia, quem vai fazer a solicitação do novo exame, que envolve essa tecnologia, é um médico, que não necessariamente foi envolvido nesse processo. Eu acho que, em relação a isso, nós, do setor de medicina diagnóstica, temos um papel essencial de educação médica. Acho que foi comentado mais cedo aqui pela Jeane em relação a isso. A gente vê o nível de formação médica é um problema no Brasil hoje. O médico mais despreparado, ele pede mais exame desnecessário, por insegurança, por proteção, por desconhecimento, e nós temos um papel essencial para isso, né? A gente é afetado por isso, a gente vê isso acontecendo no dia a dia. E esse papel de educação médica, ele é pré a realização desses exames, ele passa durante a realização do exame e ele é principalmente pós-exame. Então, a gente conversava dias atrás com o pessoal da genética do NIAID, e a médica falava, o colega tem medo de pedir o exame, de pedir errado, ele tem medo de não saber interpretar o resultado, e ele tem medo do que ele vai fazer com o resultado, uma vez que ele tem na mão. Isso é real. Então, para mim, é muito claro que, quanto melhor a gente puder treinar o colega, ensinar o colega, transmitir esse conhecimento que a gente é obrigado a adquirir para poder colocar no mercado essas tecnologias, mais a cadeia como um todo vai evoluir. O que eu acho que é super importante nesse processo de educação médica, de assessoria médica, pré e pós-exame, é que seja sempre levado em consideração o Código de Conduta que a Abramed acabou de lançar, que eu acho que regula um pouco isso. Essa educação ela tem que ser feita da forma que é mais correto para o paciente e não para quem está fazendo o exame. Obrigado, hein?
Armando, eu gosto muito do conceito que tecnologia amplia a nossa capacidade de atuação, né? Nesse contexto que o Hermes estava colocando, qual é o papel da indústria auxiliando esse processo de utilização racional dos recursos que hoje nós temos disponíveis? Salvaguardando, obviamente, todas as questões de compliance que isso envolve, né? Com toda a salvaguarda que é importante de compliance, o papel da indústria é, mais do que colaborar, fazer parte dessa educação. Ou seja, trazer o conhecimento, não é só o colocar a plataforma, mas é realmente, como eu falei, para provar esse retorno, garantir que esse uso seja ótimo. E aí podem ser várias ferramentas, são ferramentas de suporte, como a parte de TI, que dê suporte à decisão. Então, ajudem, não que a pessoa se apoie totalmente nisso, mas como mais uma ferramenta, ou programas de educação continuada. Todas essas ferramentas, elas são importantes que a indústria tenha em mente para poder levar adiante. Não? Muito bem. Uma outra questão que sempre nos faz pensar, quando se coloca em diferentes apresentações, é relacionada à medicina personalizada, né? Cada vez mais os pacientes e as pessoas têm acesso a informações que antes era privilégio de quem prestava assistência à saúde e hoje o cidadão incorpora isso na sua vida diária, né? E tem muito discutido sobre as questões genéticas, isto é, qual o impacto que esse novo conhecimento vai trazer para a saúde, para o prestador, mas fundamentalmente para o cidadão. Nós conversávamos um pouco antes, eu gostaria que o Alessandro falasse um pouco dos estudos que ele vem conduzindo sobre farmacogenética e o impacto que teria na vida das pessoas, tanto do ponto de vista de qualidade, quanto do próprio custo do tratamento de saúde. Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite, Cláudia, mais uma vez, obrigado. Uma das grandes questões de incorporação tecnológica e de inovação tecnológica em medicina diagnóstica é que, historicamente, é um modelo de inovação incremental. Inovação incremental, no que se refere a custo, significa que eu vou introduzindo outras tecnologias, as antigas elas não vão sendo retiradas do sistema como um todo, e isso gera um aumento de custo para o sistema como um todo, principalmente para quem está pagando esse custo, seja o Sistema Único de Saúde, as operadoras de saúde ou o paciente. A genômica ela veio um pouco modificar essa questão, e ela pode, desde que tenha algumas pré-condições, entrar com uma solução substitutiva de curto e médio prazo e, com isso, reduzir o custo daquele paciente ao longo do tempo, para o sistema como um todo. E, dentro de todas as áreas da genômica, é claro que existe uma questão de genética que está voltada especificamente a diagnóstico, e o que eu vou falar não se aplica, por exemplo, à oncologia, principalmente no paciente já diagnosticado, porque cada tumor ele tem um perfil genômico e para cada reincidiva você tem que reanalisar isso. Mas quando a gente pega e aprofunda nos estudos de farmacoeconomia, e é uma coisa que pouco se faz no Brasil em medicina diagnóstica, a farmacogenética ele poderia gerar para o médico prescritor uma condição de fazer o manejo desse paciente ao longo do tempo, e os estudos que mostram custo-eficácia, custo-benefício e segurança do paciente, feito em vários países, inclusive parte no Brasil, que a gente está participando, mostram que é uma redução de custo enorme para o sistema como um todo. Isso eu estou falando que um perfil de farmacogenética para um determinado paciente, ele não precisa ser modificado, eu não preciso retestar esse paciente, porque aquele perfil é um pouco Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, meu perfil não vai modificar. Hoje, com 3 análises genômicas simples, você consegue ter um perfil de resposta de paciente para aproximadamente 70% das drogas existentes no Brasil, entre elas neuropsiquiatria, que quem trabalha na área sabe o custo que é você acertar a dose de um medicamento, cardiologia, que é uma outra questão, além de outras como coagulação, pressão arterial e tudo mais. Qual que é o grande problema de se implantar? Primeiro, baixo conhecimento médico das possibilidades que se tem.
Hoje, falar com o médico prescritor que um paciente ele pode ser feito um teste genético que vai direcionar ele para qual medicamento ele vai responder, qual medicamento ele não vai responder, e para aquele que ele vai responder, eu consigo, inclusive, determinar uma faixa de dose melhor, onde a tentativa e erro vai sair mais barato para o sistema como um todo, é bastante complicado o entendimento que isso já é possível aqui no Brasil e não custa tanto. O segundo, o sistema não está preparado para isso. A Raquel falou que o rol da ANS, ele lista exames onde tem uma CID associada, ou seja, a gente está falando de doença. E aí a gente passa um congresso todo falando de prevenção e promoção, e o nosso sistema que lista os procedimentos que vão ser remunerados, ele está associado à doença. Então, o sistema não está casando o que a gente tem na agência e na fonte pagadora com o que se necessita para a saúde. O exame de farmacogenética não é um exame de diagnóstico de doença. Se ele não é diagnóstico de doença, a priori ele não tem uma CID associada a ele, e do jeito que está, ele nunca vai ter a sua cobertura na ANS. E o terceiro ponto, que aí concordo com o Brito, é uma culpa do setor de medicina diagnóstica, não existe uma padronização. Primeiro, não existe um cadastro único de dados de um paciente, mesmo que aqueles dados não mudem ao longo do tempo. A nomenclatura que eu utilizo na minha empresa é diferente da nomenclatura que você utiliza na sua empresa, é diferente da nomenclatura. Então, os exames genéticos repetidos, muitas vezes, é porque o médico estava acostumado com uma nomenclatura de um determinado jeito e não de outro jeito, e, para isso, ele vai pedir uma repetição de um exame genômico, que não faz o menor sentido ele pedir, mas é porque cada laboratório gosta de utilizar um guideline europeu, americano. Dentro do americano eu gosto de Stanford, o outro gosta de Harvard, e por aí a gente vai modificando. Então, essa falta dessa conversa entre os principais players dessa área causa um custo muito elevado. E o terceiro ponto, que também aí é uma dupla culpa do setor privado também, eu concordo mais uma vez, a maneira que nós apresentamos as soluções para quem paga a saúde privada está errada. Literalmente, ela está errada. Hoje, nós procuramos, nós falamos de medicina preventiva, a gente fala de promoção à saúde, a gente fala que não é possível mais continuar com o modelo do jeito que está, e quando nós procuramos o sistema que nos remunera, a gente leva para o sistema que nos remunera exatamente as necessidades individuais baseado em medicina de doença. Bom, nós estamos falando de uma associação que tem as principais empresas de medicina diagnóstica, e fazendo uma análise. Quem de nós já procurou um sistema de remuneração e falou, eu tenho uma solução que vai reduzir o seu custo, e mostrou para essa fonte pagadora um estudo de farmacogenética validado, multicêntrico, que demonstra isso? Pouquíssimas pessoas ou pouquíssimas empresas estão dispostas, que seja através de uma associação, que seja individualmente. Então, quando a gente fala de utilização da genética, utilização da genômica para redução do custo desse paciente dentro do sistema, é possível? Perfeitamente possível. Tecnicamente, extremamente fácil. Cada vez mais fácil fazer isso no Brasil. Os médicos prescritores têm a ideia que exames de genômica de alta complexidade tem que mandar para fora, tem que ser feito na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, não sei mais aonde. Não, pode ser feito aqui em São Paulo, em Minas, em Recife, em Porto Alegre, pode ser feito no Triângulo Mineiro, pode ser feito no interior de São Paulo. Não é uma questão mais de tecnologia. A gente está falando de como apresentar isso. Então, a genética pode entrar como essa ferramenta de inovação substitutiva, que reduzem muito o custo do paciente dentro da cadeia produtiva, desde que a gente tenha conhecimento farmacoeconômico para demonstrar que não se trata mais de um exame a mais, não se trata mais de uma área a mais que a gente vai bater na porta de alguém e pedir para credenciar, e sim uma tecnologia que pode ajudar aquele paciente, o médico, ao longo do tempo. E, por último, a educação médica. Não dá para falar de genômica, acho que a gente já falou isso
bastante hoje de manhã, a Emerson repetiu agora, as faculdades de medicina não estão preparadas para isso e os médicos atuantes muito menos, porque não viram isso na faculdade. De quem é a responsabilidade disso? Mais uma vez, do setor privado de fazer, porque a gente não precisa esperar isso do setor público, que não vai acontecer. Obrigado, Alessandro. Acho que você poderia comentar, Raquel, um pouco do que o Alessandro comentou em relação ao rol, questão da prevenção, da doença, da saúde. Alessandro, você tem toda a razão. A lógica do rol, ela segue a lógica da fragmentação, ela segue a lógica da doença, e ela é uma lógica trazida pela lei que é de 1998. Então, de lá para cá, o conhecimento veio melhorando, aprimorando, e a própria agência vem trabalhando no sentido de induzir o setor a práticas da promoção da saúde e prevenção da doença. Então, desde 2005, 2006, a gente vem fazendo medidas indutoras. Em 2011, foi publicada 2 normas para que as operadoras tenham alguns benefícios regulatórios, desde que elas ofereçam aos seus usuários programas para promoção e prevenção. E nós temos mais de 1.600 programas inscritos. Infelizmente, a gente está trabalhando na questão da escala do beneficiário, porque, mesmo com esse número de programas, são apenas 2 milhões de beneficiários, o que corresponde a uma ínfima parcela dos 47 milhões atuais de beneficiários. E esse modelo que foi trazido pela lei de 98, ele também, eu acredito que acaba mantendo a lógica do pagamento por procedimento, mantendo a lógica da especialização, da fragmentação. Então, a forma que a gente vem agindo, como a gente não pode fazer nada que não esteja dentro do escopo da lei, é na indução da promoção, e dentro do próprio rol, nós já temos 2 anexos, um que trata de diretriz de utilização, que seria a incorporação de uma tecnologia já com a melhor utilização. Então, só é de cobertura obrigatória aquele determinado procedimento ou exame, desde que ele siga a diretriz que é feita com base na evidência, na melhor utilização. E é uma forma que a gente encontrou de tentar ajudar o setor a ter esse papel educativo. Então, desde 2008 para cá, a maioria das tecnologias que são incorporadas, elas já entram com uma diretriz de utilização para que elas sejam utilizadas da forma mais adequada. Outro capítulo que a gente ainda não conseguiu evoluir muito, mas que é digamos assim, temos a perspectiva de caminhar, é a utilização de diretrizes mais amplas, como as diretrizes clínicas, e já existe um anexo no rol também, o anexo 3, que a gente tende a caminhar, e a genética está convidada a participar, porque é um capítulo à parte, e a primeira vez que entraram os procedimentos genéticos no rol, eles entraram de uma forma muito ampla, e a gente viu a dificuldade do setor, tanto da solicitação quanto da interpretação, e nós tratamos a genética de uma forma à parte, já toda ela com diretriz de utilização. E eu acho que segue a lógica do que você está dizendo, que certamente é a da utilização mais racional e que pode vir a trazer até a questão da economia, se a gente fizer um estudo bem adequado para o futuro. Obrigado. A gente tem pouco tempo nessa mesa. Eu acho que seria interessante a gente fazer uma rodada bastante rápida e voltar no ponto inicial levantado pelo Brito. Se o setor está se comunicando mal, né, se está se posicionando mal em alguns aspectos que foram levantados por todos vocês, e se, em paralelo, existem outras indústrias, né, que estão ocupando gradativamente esse espaço, se comunicando muito melhor com as pessoas e talvez até interferindo de uma maneira mais importante na saúde de cada um de nós, como é que a gente pode aproveitar esse momento que pode parecer complexo, de perda de espaço, e se colocar de uma forma mais proativa, ocupando aquilo que nos é de direito, dentro do processo de educação, de legislação, de regulação, e oferecer à sociedade uma alternativa melhor de incorporação tecnológica, especificamente no setor de medicina diagnóstica. Acho que poderia começar com você, Brito. Se a gente convidasse aí um grupo de, sei lá, japoneses para recomeçar o sistema de saúde no Brasil, provavelmente eles sugeririam que a gente pensasse
em 3 ou 4 instrumentos fundamentais. Uma gestão técnica de saúde, uma gestão que entenda que não pode haver gestão de saúde se não for para o médio e longo prazo, realizada de forma independente. Essa é a base para, então, colocar qualquer problema sobre a mesa. A nossa gestão é de curtíssimo prazo, às vezes o ministro assume, tendo como horizonte a próxima eleição, e às vezes dá 1 ano. Não tem nada de técnica mais. Eu tenho a maior pena, eu tenho dó de quem é técnico na ANS, na Anvisa e no Ministério, principalmente no Ministério. Eu, todos os dias de noite, quando rezo, além de rezar para os meus filhos, rezo para quem ainda tenta ser técnico. Amém. E tem que haver racionalidade. A escolha brasileira foi a escolha da demagogia. Vamos falar claro? Nem nós, nem ninguém vai oferecer tudo para todos. Levante a mão quem tem coragem de ir para o Congresso dizer quem ou o que não vai ser fornecido. Como ninguém diz, e ninguém abre essa discussão, o que está na Constituição é o que está na Constituição. E juiz tem mãe. Juiz, quando examina, pensa na mãe. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco, ao melhor estilo aí do que se fala aqui, de diagnóstico e tal. Nós estamos avançando. Nós estamos hoje mais otimistas e com mais agendas positivas andando do que antes? Estamos parados ou estamos, de alguma forma, regredindo? Eu vou terminar contando uma coisa que me marcou muito. Eu tinha um professor de comunicação, professor Ernesto Correia, e ele era muito informal e tal, e aí ele dizia para a gente assim, e eu acho que o setor de saúde devia se dizer, quando você estiver escrevendo uma frase e você não acha a palavra, aí você se esforça e não acha a palavra, larga de ser burro, muda de frase. A nossa frase está certa? Aqui não tem ninguém burro, talvez só na área de medicamentos, mas a nossa frase está certa? Se ela não está certa, a gente vai continuar tentando concluí-la? Obrigado. Quem gostaria de ser o segundo? Eliezer, eu queria fazer um curto comentário em relação a isso. Eu acho que essa guerra aí que foi mencionada tem um fator aqui também, que é a desinformação. A gente viu hoje aqui sobre desperdício de exames, seja exame que não vai se buscar o resultado final ou que o resultado é normal, pelo menos 3 dados diferentes em que quem demonstrou foi muito enfático que tinha estatística, literatura, dado para isso. A gente não tem dado, ou pelo menos a gente não está olhando para esse dado, né? O setor não se organizou ainda. A gente não sabe quantos exames são desnecessários, o que é desperdício, né? Então, eu acho que tem um ponto importante aí, que é a informação. Não adianta um lado apontar o dedo para o outro lado com informações não verdadeiras, ou não corretas, ou não totalmente corretas. Eu acho que isso só prejudica essa relação. Queria complementar. A gente já está acompanhando imprensa e noticiários, e agora aqui falando realmente de exames necessários, principalmente dos exames não alterados, como se esses exames fossem desnecessários. Bom, é absolutamente inconsistente a observação que exames não alterados são desnecessários, principalmente falando de promoção. Mas existe também um outro lado, que também não tem dados, mas que a gente, o Emerson acho que estava no mesmo evento nos Estados Unidos, onde foi levantado lá, existe um outro dado mais preocupante ainda, que é o seguinte: uma determinada empresa levantou 20%, 22% dos pacientes que saem dos médicos com a prescrição de exame não realizam o exame. Então, esse dado não é computado. Então, o que está sendo
o que é maior, o desperdício dos exames não alterados ou exames que não estão sendo realizados? A gente está falando de um paciente com hemoglobina glicada que deveria ter feito hemoglobina glicada e que não fez e que não vai fazer, e esse paciente aqui ele vai ter uma sequela, ele vai perder um rim, ele vai perder um olho, ele vai ter um pé diabético, e ele vai para um sistema ainda mais caro para o sistema. Então, como a gente não consegue comparar o que está sendo maior de impacto, e não tem dado para fazer isso, acho que essa discussão devia ser levada para outro patamar, ou mudar de frase, porque não vai chegar numa situação. Nós não temos dados oficiais. O que está impactando mais? É os exames negativos ou são os exames que deveriam ter sido feitos e não foram, e esse paciente agravou? Queria emendar com a última frase do Brito, né, e uma outra que fala a mesma coisa, né, que o Einstein falava que a definição de insanidade é fazer sempre a mesma coisa e achar que vai chegar num resultado diferente. Então, alguma coisa diferente tem que ser feita. E eu vejo que tem que ter uma visão de médio, longo prazo. Nas empresas que a gente é responsável, talvez um dos maiores desafios seja decidir o mix entre o que vai ser o custeio e quanto você vai garantir de investimento para o futuro, para você ter produtividade, porque senão você sei lá, vai cortando o rabo do cavalo, vai uma hora, ou vai dando de comer menos e uma hora o bichinho morre, né? Quer dizer, então isso precisa ter. Então, precisa haver uma proposta, e eu vejo que existem movimentos, né? Tem esse aqui, tem o Coalizão, tem uma série de movimentos, eles precisam chegar a uma proposta, essa proposta ser defendida. Essa proposta passa por um monte de coisas que nós falamos, ou seja, prevenção de diabetes tem efeito no médio prazo, mas se a gente não fizer hoje, nós vamos pagar esse custo lá na frente. Não é? Precisa ter uma plataforma de dados que dê a evidência de onde estão as prioridades. Ou seja, é essa proposta que precisa existir, existe um montão de ideias, e aí ela precisa ser defendida para valer. E outra coisa que eu gosto muito, eu uso muito no dia a dia do nosso trabalho, é ter pequenos, grandes casos de sucesso. Porque esses exemplos, eles começam a mover a roda, começam a provar. Está vendo? Está vendo como funcionou? Agora, onde nós vamos criar pequenos ambientes que gerem esse sucesso? Ou seja, na tua empresa, você vai fazer um programa de gestão de saúde e você vai provar que você conseguiu reduzir a sinistralidade. Pô, que legal. Né? Num universo de 700 pessoas, você conseguiu provar isso. Por que não dá para repetir? Então, um pouquinho para responder a tua pergunta para o fechamento é esse, é ter uma proposta e ter bons exemplos que pautem isso. Obrigado. Raquel? Vou usar meu tempo bem breve. Eu acho que foi redundante aqui nas falas, mas fechando o entendimento dessa mesa, eu acho que cada entidade, cada instituição deve olhar para si e tentar fazer aquilo que é melhor, ou seja, dividir a responsabilidade. Não esperar, como já foi dito aqui, que venha do governo, que venha da agência, mas cada ator tem a sua responsabilidade nessa falta de organização do sistema que a gente vem enfrentando agora com essas consequências. Então, dividir a responsabilidade, que cada um enxergue aquilo que pode fazer melhor para que o sistema seja melhor. Perfeito. Pedro? No caso da Anvisa também, a gente tem procurado fazer essa reflexão e ao longo do último período, né, das gestões mais recentes, incorporar essa noção, né, de que nosso papel não se resume àquele mandato legal que a gente tem de promover e proteger a saúde da população, mas vai além, né, com a responsabilidade que tem a Anvisa de colocar ou não produtos no mercado e com cada vez uma pressão maior em relação à sua segurança, eficácia e qualidade, e com um contexto, né, de restrição de recursos que tem aí, né, na sociedade em geral e no setor público em particular, né. Então, essa é a mensagem. Eu queria só, ao final, fazer um agradecimento aqui especial. Eu, como servidor técnico de carreira da Anvisa, não sabia que estava nas orações do Brito, né, de toda a noite. Então, obrigado, Brito, aí, por lembrar da gente.